Se você está com a sua Bíblia aí, para nós podermos ler. Vamos nos colocar em pé, por gentileza, para podermos ler a palavra de Deus. Eu sei que domingo de manhã, às vezes, você está com algum soninho aí, então já se coloca em pé, dá uma despertada, para a gente junto aqui ouvir a palavra do Senhor. Lá em Lucas 15, a partir do versículo 22, como eu disse, é uma parábola. Eu entendo que essa parábola aqui está falando quando ele fala de Israel aqui, mas eu gostaria de tirar alguns exemplos daqui dessa parábola. Aqui, a partir do versículo 18, diz assim: levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E, levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. E, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Até aqui, vamos orar? Pai, nós te louvamos e te agradecemos por estarmos aqui essa manhã. Nós clamamos a Ti para que o Senhor retire de nós tudo aquilo que não é Teu, todo o cansaço físico, tudo aquilo que não provém de Ti. O Senhor é o nosso Pai e clamamos a Ti para que o Senhor fale conosco através da Tua palavra, para que o Senhor retire tudo aquilo que é humano e que nós possamos aqui ouvir a Tua voz, porque sabemos que o Senhor está no nosso meio. Tudo o que aconteceu aqui nesse culto foi para a honra e glória de Ti, Senhor, e que assim continue até nós encerrarmos aqui. É o que nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, irmãos. Amém? Nós vamos falar aqui um pouquinho sobre um lugar bom. Todos nós, como família, como pais, sempre nós queremos o melhor para a nossa família, não queremos? Nós queremos o melhor para os nossos filhos, queremos o melhor para nós. E quando nós falamos no melhor, quando nós vamos em algum lugar, nós olhamos se aquele lugar é bom, não olhamos? Nós queremos, nós tomamos cuidado para ir em lugar bom. Num lugar que seja seguro, num lugar que seja seguro para a sua família. Eu saí outro dia com a minha família, faz alguns dias aí, nós fomos comer algo. Não posso falar para você o que é, amém? Mas quando eu estava ali, para você não saber o local, amém? Mas quando nós estávamos ali, comendo, eu estava comendo o que eu pedi ali, e de repente eu senti algo na minha boca, assim, deu uma furadinha na minha boca, e de repente eu comecei, aí você começa a tentar dissolver aquilo que você está comendo, né? E de repente eu tirei, era um caco de vidro, pontiagudo, assim. A hora que eu tirei aquilo, mostrei para eles, todo mundo parou de comer, né? É o medo, né? ou a precaução, né? Vamos parar todo mundo. Paramos de comer, e era um caco muito pontiagudo. E ele estava num tamanho, e o que eu estava comendo tinha algumas coisas misturadas ali. E eu quase pensei, falei assim, deve ser alguma coisinha que está dura, eu vou engolir. Mas glória a Deus que eu não engoli, porque era um caco de vidro. Aí eu peguei, amém? Eu continuo sendo cristão mesmo diante das dificuldades. Lembrei disso, peguei o caco, fui lá na pessoa. Irmãos, porque nós passamos por coisas difíceis. Nós queremos o melhor. Mas eu fui lá, mostrei o caco lá para a pessoa já pegou o caco, jogou fora, tirou da minha mão ali. Eu falei, olha, isso aqui é um perigo, vocês têm que tomar cuidado. Não, foi um evento que aconteceu, ele explicou tudo ali. Eu falei assim, olha, isso não pode acontecer, porque é perigoso. Se qualquer pessoa que engolir, isso vai causar um estrago na pessoa. Então, por que eu estou contando isso? Porque eu estou falando, né, que depois aí até meu filho perguntou, pai, você vai lá de novo? Eu falei, vou, só se eu chegar lá e falar assim, ó, dessa vez eu queria sem o caco, tá? Mas
nós queremos ir num lugar, nós queremos lugares seguros, não queremos? Por exemplo, depois que isso aconteceu, eu já comecei a comer, qualquer comida que eu comi depois, nos outros dias fora da minha casa, eu comecei a diluir mais, né? Você começa a ficar mais esperto. Por quê? É uma coisa, né? Estou contando aqui para você ver como depois a gente fala assim, olha, eu não vou, né? Até meu filho olhou, nós não vamos mais lá, né? Porque ficou com medo, né? A gente não quer, a gente quer coisas boas e nós queremos cuidar da nossa família. Amém? Estou falando para você, você não sabe que lugar é, não está tudo encoberto, amém? Mas amém, mas nós precisamos, nós temos que entender que nós buscamos lugares bons, nós queremos lugares bons para a nossa família, mas existe o melhor lugar, que é na presença do Pai. Existe o melhor, por mais que a gente olhe vários lugares que são bons, mas existe o melhor lugar, que é na presença do Pai. Esse texto aqui, como eu disse, ele está falando da parábola do filho pródigo. Eu entendo aqui da parte que ele fala de Israel, aqui dos gentios, de todas essas coisas, mas eu gostaria de tirar alguns exemplos aqui. Essa parte aqui do texto o filho, aqui o filho mais novo, ele está afastado, ele pegou é uma parábola aqui, e ele pediu a sua herança antecipado, e ele foi embora. E esse texto que nós lemos aqui no versículo 18, é um momento onde ele se arrependeu, é um momento onde ele caiu em si. O versículo diz assim, levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, pois lhe direi, Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Aqui é um momento onde o filho, ele caiu em si e ele se arrependeu. Irmãos, a palavra de Deus, quando nós olhamos um pouquinho para trás do versículo 10, diz assim que há festa no céu, quando um pecador se arrepende. Você tem entendimento disso? Nós olhamos muitas coisas que acontecem e não há festa nos céus. Mas quando um pecador se arrepende, de acordo com o versículo 10, há festa nos céus. Você entende o peso que existe isso? Você entende o peso daquele que está afastado quando ele volta para o Pai? Quando ele se arrepende, quando ele cai na real, que realmente ele precisa de Deus. Esse é o melhor lugar, na presença do Pai. Nós podemos analisar várias coisas, mas este é o melhor lugar. E, irmãos, se você ama a sua família, você tem que conduzir a sua família para estar na presença do Pai. Se você ama alguém, se você tem amor pela obra de Deus, você tem que conduzir essas pessoas e você estar batalhando e lutando para estar na presença do Pai. Quando nós olhamos o texto em João, no Evangelho de João, no capítulo 14, nós olhamos que o Senhor Jesus, ele diz assim, olha, na casa do meu Pai há muitas moradas, e eu estou indo para lá preparar uma morada para você. É para nós, irmãos. O Senhor Jesus foi preparar uma morada para junto do Pai. Ele fez isso, ele diz lá também que ele é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho. Só existe uma verdade, que é Jesus. Só existe um caminho, que é Jesus. E que nos leva agora a ter acesso ao Pai. E é tão maravilhoso quando a gente lê o texto de João 14, porque tem tantas coisas lindas. Depois no versículo 13 diz assim, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, João 14, 13, a fim de que o Pai seja glorificado. Tem muitas coisas que precisam acontecer na nossa vida, que Jesus nos deu essa direção para que isso pode acontecer, um milagre, as bênçãos, todas as coisas, salvação, para que o Pai seja glorificado.
Então nós temos um trabalho para fazer. E é tão interessante, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. E diz assim, versículo 14 aqui de João 14: se me pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. E se me amais, guardareis os meus mandamentos. Versículo 16: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Jesus estava sendo assunto aos céus depois ali. O que acontece? A fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, no versículo 17, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós, e não vos deixará órfãos, voltarei para vós outros. Você entende o que o Senhor Jesus está dizendo aqui? Ele está dizendo aqui que nós temos o Espírito Santo, que nós nunca estamos sozinhos, que nós temos o Espírito da verdade. Ele está dizendo que o mundo, que as pessoas que estão longe de Deus, elas não têm. E elas não conseguem entender e nem ver isso. Porque, como diz aqui, o Espírito da verdade, porque o mundo não vê, mas nós o conhecemos. Você o conhece, você entende que a presença do Pai é o melhor lugar. Aqui diz assim, que ele diz assim: não vos deixareis órfãos. Irmãos, nós temos um Pai. Jesus foi assunto ao céu, mas Ele deixou o seu Espírito. Nós temos o Espírito Santo no nosso meio, que nos consola, que intercede por nós. Você consegue entender isso, irmãos? Como isso é maravilhoso, como nós olhamos para isso. E Jesus diz assim que Ele foi, quando nós olhamos lá no versículo 2, Ele diz assim que Ele voltará. Mas nesse período, até Jesus voltar, enquanto Jesus não volta, nós temos o Espírito Santo, irmãos, que está conosco. Nós nunca podemos nos esquecer disso. No decorrer da nossa vida, nós nos movimentamos muito. Por quê? Nós, de repente, mudamos de situação na nossa vida, nós movimentamos muito na nossa vida. De repente, você só estudava e agora você casou. Então, você agora está numa casa, agora junto com o seu marido. De repente, você não tinha filho, agora você tem filho. Você vai mudando a sua vida e sua vida, às vezes, vai para muitos lugares. Mas é muito importante você entender que, independente de onde você esteja, que o Senhor está com você, que o Espírito Santo está conosco, que nós podemos entrar na presença do Pai a qualquer momento, em qualquer lugar, e aí o Senhor está conosco. É importante a gente poder reconhecer isso. Você lembra de José, filho de Jacó? José do Egito? José, ele passou por vários momentos na vida dele, não passou? José tinha ali, ele era o queridinho do seu pai ali, mas passou por uma dificuldade ali com os seus irmãos o venderam ali para os ismaelitas. E o que acontece? Ele foi vendido, ele só não foi morto por causa de um irmão lá que se levantou e não mataram ele. E ele foi vendido, acabou parando na casa de Potifar, um oficial ali do Egito. E o que acontece? Ali, ele chegou ali, foi vendido ali também como um escravo. Irmãos, ele ali como um escravo, o Senhor era com ele. Você lembra desse texto? Quando nós olhamos em Gênesis 39, no versículo 2, na casa de Potifar, o Senhor era com José. Ele estava ali como um escravo, mas ali a presença de Deus, o poder de Deus, fazia ele ali ser abençoado. E ele prosperava nesses lugares. As coisas davam certo. Por mais que a gente se movimente, que a nossa vida vá para vários lugares, e às vezes um momento difícil, às vezes uma situação complicada, e agora eu tenho os meus filhos, mas independente daquilo que você passe, independente das mudanças que aconteçam na sua vida, nunca se esqueça que o Senhor está com você.
E o Senhor estando conosco, as situações mudam. Da última vez que eu preguei aqui, eu falei, irmão, muitas coisas na palavra de Deus, quando nós olhamos para Daniel, nós olhamos ali a cova dos leões. A cova dos leões, ela foi usada para matar muitas pessoas. Ela foi usada muitas pessoas foram jogadas ali, os leões comeram as pessoas. Mas quando nós estamos com o Senhor, Ele transforma o ambiente de morte num ambiente de experiência. Você lembra o que aconteceu com a cova dos leões? Daniel foi jogado ali. E o que aconteceu? No outro dia, o rei foi lá, ele estava vivo. Os leões, aquele lugar onde era um lugar de morte, virou um lugar de experiência que Daniel teve ali, vendo os animais, e saiu dali inteiro. Lembra da fornalha dos amigos de Daniel? O que acontece? Era um lugar do quê? Era um lugar onde muita gente morreu ali. Mas quando Jesus está conosco, a fornalha não pode nos queimar. Que foi o que aconteceu, aquele ambiente onde muita gente foi morta, na fornalha, virou um lugar de experiência que eles tiveram de provar os milagres de Deus. Você está vendo como Deus pode transformar lugares? Você está vendo como Deus transforma situações? Isso é importante, e é importante você aí no seu lugar estar pensando agora, olha, eu estou vivendo uma situação, e você dizer para Deus, eu creio neste Deus, eu creio no Deus Todo-Poderoso, e Ele é Pai, e Ele disse através de Jesus, para nós pedirmos em nome de Jesus, e as coisas vão acontecer. Você entende isso? Nós temos que viver isso. Porque Deus, o Pai, tem muitos milagres, tem muitas coisas para nós. O melhor lugar é a presença do Senhor. Quando nós voltamos aqui para o filho pródigo, o texto do filho aqui, o mais moço, o que aconteceu com ele, nós podemos ver aqui, que estando na presença do Pai, nós estamos debaixo da segurança dEle. Quando o filho foi embora, aconteceu muitas coisas, mas na presença do Pai é um lugar seguro. E muitas vezes, o mundo, hoje em dia, as pessoas vão deixando isso de lado. Eu vou fazendo as coisas no automático. Eu entro na presença do Pai como algo simples. Eu entro na presença do Pai, hoje há um desrespeito tão grande ao cristianismo, que nós temos que tomar muito cuidado, irmãos. Hoje há uma luta, e talvez você fale assim, olha, mas eu estou firme, mas você tem que vigiar a sua geração também. Porque às vezes você está firme, mas e os seus filhos? Às vezes você está avaliando você sozinho, não faça isso. Avalie a sua família. Se você tiver que pagar um preço, eu já tive muitas situações onde eu tive que pagar um preço. Mas eu olhei e falo assim, valeu a pena, porque esse preço que eu paguei trouxe fortalecimento para os meus filhos. Mas sabe o que acontece? Muitas vezes nós olhamos e nós queremos o nosso bem e nós não queremos pagar um preço. Irmãos, pague um preço pela sua família. Às vezes a gente está buscando ao Senhor, a gente está junto quando a gente está mal, vindo no culto adorar o Senhor. Eu entendo que tem situações que não é fácil, mas se esforce, eu te garanto, lá na frente você vai dizer assim, valeu a pena. Valeu a pena, porque o nosso Deus, Ele não é homem, nem filho do homem para mentir. Ele é o nosso Deus, é o Deus do impossível. Para as coisas impossíveis, as coisas que são possíveis, nós fazemos. Nós fazemos as coisas que são possíveis. Mas tem coisas que são impossíveis. Aí é onde entra o poder de Deus. Onde o ambiente é transformado. Onde as situações são transformadas. Nós estamos, como eu disse, quando nós estamos com o Pai, nós estamos seguros. Nós estamos sobre a rocha. E sobre a rocha pode vir tempestade, pode vir tudo que não vai derrubar a casa. Lembra? Aqueles que são praticantes da palavra? Esses são os que estão sobre a rocha.
O problema é que muitas vezes nós estamos tirando essa proteção e às vezes nós começamos a tirar essa coluna, nos afastar da coluna. Nós acabamos deixando as coisas muito frágeis. Nós começamos a nos distanciar. E quando você se distancia do Pai, quando você se distancia, que você vai se afastando, você começa a ficar frágil. Frágil para aquilo que o diabo veio fazer. O diabo veio para roubar, matar e destruir. E nós temos que entender, irmãos, que a melhor situação é a gente estar realmente na presença do Pai. Eu gostaria que você entendesse que quando nós nos afastamos, como eu disse, nós vamos nos afastando dessa segurança e ficando cada vez mais frágil. Assim acontece com todos que se afastam do Pai, com todos que deixam o pecado entrar. Porque às vezes nós falamos assim, mas somente eu me afastei, mas não deixei o pecado entrar. Nós temos que tomar cuidado com esse pensamento. Porque eu me afastei. Fora da presença do Senhor, não é somente você, é a sua família que está junto. Será que os filhos estão firmes? Pelo menos é esse o pensamento que eu tenho para minha casa. E é um pensamento cristão que nós temos que seguir. De repente, quando nós vamos nos afastando, nós vamos ficando cada vez mais frágil ao pecado. E uma das coisas que nós precisamos entender, para daqui a pouquinho a gente já orar, porque eu estou bem apertado no tempo aqui, uma das coisas que nós precisamos entender é que esse afastar de Deus, o pecado, ele tem fases. Você entende isso? O pecado tem fases? O pecado ele tem fases, irmãos. E nós podemos ver isso no filho mais novo. A primeira, aqui nessa parábola, em Lucas 15 aqui, no versículo 13, então diz assim, passando muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Irmãos, essa primeira fase aqui é a primeira fase do aproveitamento. A gente olhando aqui, ele está vivendo o quê? Ele está vivendo coisa boa, não está? Está agora com dinheiro, está vivendo ali nos prazeres, realizando seus prazeres ali, está vivendo feliz, está caminhando uma felicidade, né? Amém? Espero que você entenda, uma felicidade de aparência, mas aparentemente parece que está tudo bem. Essa é uma fase. Só que quando as pessoas tratam com o pecado e com o inimigo, com o diabo, ele não para só nessa fase. Você pode ver as coisas do mundo, as outras coisas acontecem assim. Primeiro existe uma fase, a primeira fase aparentemente é boa. Mas o diabo, ele veio para roubar, matar e destruir, ele não deixa assim. Quando nós nos afastamos de Deus, aparentemente pode parecer que está tudo bem. Mas depois nós olhamos que a fase muda. No versículo 14, diz assim que depois de ter consumido tudo, sobreveio aquele país uma grande fome, versículo 14. E ele começou a passar necessidade, veio a dificuldade aqui agora. Agora, irmãos, já começa a fazer parte, começa a fazer falta a presença do Pai. Esse momento da segunda fase é a dificuldade. Aquilo que parecia tudo tão lindo, as coisas acontecem. Este mundo, nós passaremos por dificuldades, não passaremos? Só que nós temos um Deus, amém? Que Ele disse assim, que Ele venceu, e nós vencemos juntos. Então o que acontece? Nessa segunda fase, agora vem a dificuldade, e agora já a necessidade da presença do Pai. Depois, quando nós olhamos, que passamos depois para o versículo 15, diz assim no versículo 15 de Lucas 15 aqui, então ele se foi e agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Aqui, irmãos, ele já está vivendo das migalhas. Agora ele já está vivendo da realidade.
daquilo que muitas vezes o mundo oferece para as pessoas. As coisas não aturam. O tratamento das pessoas que não têm Deus, o tratamento longe de Deus é diferente de quando nós estamos com o Pai. Agora já é oferecido uma migalha. E o nosso Deus, sabe o que Ele tem? Que diz lá em João 10,10, Ele tem uma vida abundante para nós. Tem várias bênçãos que o Senhor diz que Ele tem para nós. O nosso Deus é poderoso. Você entende isso? Você entende que Ele tem várias maravilhas para nós vivermos, e essas fases elas vão passando. E de repente, a hora que nós entramos no versículo aqui 16, ali nós olhamos o peso que quem está longe do Senhor e quem está no pecado, esse peso que traz sobre a pessoa. Ali diz assim o versículo 16, ali desejava ele fartar-se de alfarrobas, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Aqui já nós passamos da realidade, aqui é o peso que o mundo coloca. E a palavra de Deus nos diz assim, Jesus diz assim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, vinde a mim. Vinde a mim, nós temos que ir até o Senhor, que o jugo dele é suave, mas o jugo que o mundo coloca, o jugo de estar longe de Deus, esse é pesado, irmãos. No fundo, essa é a realidade, quando nós esperamos as coisas deste mundo. Você pode ver os últimos acontecimentos aí nessa semana, como é tratado o cristianismo. As coisas vão se revelando, a verdadeira situação como é lá fora. Quando nós nos afastamos de Deus, nós temos que tomar muito cuidado. Como eu disse, às vezes você fala assim, eu estou firme, mas você sai daquela proteção e de repente você abaixou a guarda para que as coisas aconteçam sobre aqueles que não têm tanta proteção como os nossos filhos. E de repente nós olhamos e estamos iludidos com a primeira fase, mas as coisas mudam de repente. E nós precisamos, e quando nós olhamos aqui, que ele, como eu disse, agora diante desse peso, a hora que ele olhou que não tinha mais jeito, o que ele fez ali? No versículo 17, como eu falei no começo, foi o momento que ele viu que na presença do Pai era o lugar mais seguro, irmãos. Que na presença do Pai era o melhor lugar para ele estar. O melhor lugar é na presença do Pai. O nosso Deus é um Deus maravilhoso. E Ele é poderoso, irmãos. Nós temos que entender isso. Muitas vezes nós não estamos desfrutando daquilo que o Pai tem. Por quê? Porque nós estamos às vezes distantes. Eu não tenho tempo para entrar na outra parte, então eu vou encerrar falando do Pai. Mas nós temos ali o filho mais velho também, que ele estava preso às religiosidades, aos costumes. Nós temos que guardar isso muito bem, das fases do pecado, para a gente ficar atento. Que se eu me afastar de Deus, as coisas começam a acontecer assim em fases. Mas eu também não posso me esquecer que às vezes eu estou caminhando junto. Às vezes eu estou junto, irmãos. E eu, de repente, estou junto, mas eu não consigo ver. Eu estou junto, mas estou distante. O filho mais velho, se você continuar lendo essa parábola, e os mais velhos aqui sabem disso, o filho mais velho, ele estava junto. Mas ele nunca desfrutou daquilo que o pai tinha. Ele nunca desfrutou. Tome cuidado para não caminhar junto e não desfrutar daquilo que o pai tem. Porque às vezes, como eu disse, você entrou no automático. Eu saio da minha casa, venho para cá, ouço a palavra, louvo aqui a Deus, e de repente estou pensando que a vida se resume a somente essa. E a palavra de Deus diz assim, que o homem que se resume, o homem que olha essa vida e se resume a somente a vida aqui na terra, esse é o mais infeliz de todos os homens.
Nós temos que entender que Deus tem algo maravilhoso para nós. Deus tem milagres, Deus tem restauração. E como o apóstolo disse na quinta-feira, ele falou: olha, irmão, você guarda seu testemunho, porque às vezes, depois de morto, você vai continuar, os seus filhos vão olhar para você, e os milagres vão continuar acontecendo através do seu exemplo. Então permaneça e guarde realmente a sua fé, permaneça na presença do Pai a cada dia. Porque nós temos uma eternidade, e não que nós não vamos desfrutar das bênçãos aqui não. Nós vamos desfrutar, Deus tem muitas maravilhas para você. É maravilhoso. Outro dia eu estava saindo aqui, uma irmãzinha estava contando de um testemunho, de uma conta que foi paga. Depois outro contando do milagre que recebeu, de uma porta que abriu. E são coisas assim que você fala, se eu contar para você, você vai falar assim: ah, mas será que é verdade isso aí? As coisas acontecem. Os milagres acontecem, mas nós vamos olhando tantas coisas que o mundo vai tentando pôr na nossa mente, que às vezes nós estamos caminhando junto e estamos deixando de ver aquilo que o Pai tem para nós. O Pai tem muitas coisas para nós, o Pai tem desejo que você se alegre. Ele diz várias vezes na palavra para você se alegrar, para você não andar ansioso, para você colocar sua ansiedade diante dEle, porque Ele é o nosso sustento. Ele é aquele que pode todas as coisas. O nosso Deus é um Deus maravilhoso, você crê nisso? Amém? Nós precisamos orar, amém? Eu gostaria que você se colocasse em pé, nós vamos orar. Quantas maravilhas o nosso Deus tem. Eu tenho que respeitar o horário, por isso eu dei uma corridinha. Eu tinha mais coisas, mas creio que aquilo que eu precisava passar, eu creio que você recebeu. Irmãos, o melhor lugar é na presença do Pai. Às vezes nós, quando nós falamos de Pai, às vezes nós não temos uma experiência muito boa. E às vezes nós lembramos do nosso pai físico. Mas o nosso Pai, Ele tentou fazer e Ele fez o melhor para nós que Ele podia. Mas quando nós falamos do Pai, do nosso Deus, Ele é poderoso, irmãos. E nós temos que entender que quando nós tratamos do Senhor, as coisas vão acabar bem. Às vezes nós olhamos e achamos que nós estamos passando por fases na nossa vida, e que as coisas vão acabar do jeito que está na atual fase. Não vai acabar. As coisas vão acabar de acordo com a vontade do nosso Deus. Aqueles que guardam os mandamentos, o Senhor abençoa. Aquele que está na presença do Pai, o Senhor tem prazer em te abençoar. Então, às vezes, nós olhamos e nós vivemos, como eu falei, às vezes nossa vida, ela vira para vários lugares. Nós passamos por vários lugares, várias coisas acontecem na nossa vida de repente. Às vezes está tudo bem, você fala, é impossível, estava tudo bem. Como que pode isso acontecer? E às vezes chega aquela surpresa. Mas eu gostaria de dizer para você que é uma palavra que o Senhor está mandando eu te dizer, talvez seja para alguns, não sei, ou talvez seja para todos, mas o Senhor diz assim, para que você entenda que quando acaba de acordo com a vontade dEle, tudo acaba bem. Nada foge do controle do nosso Deus. Nada pode fugir do seu controle. Um dia nós estaremos com Ele. E nós temos que entender, às vezes você pensa assim, olha, eu vim no culto buscar, mas eu tinha tanta coisa importante para fazer. Deixa eu dizer para você, na presença do Pai é o melhor lugar. É o lugar mais importante que você pode estar. Você está aqui levantando oração ao Senhor, isso é muito importante. No meio dos louvores, os milagres acontecem. Nós estamos aqui para clamar por você, para clamar em nome de Jesus para que os milagres aconteçam sobre a sua vida. E quantas coisas nós precisamos, então vamos desfrutar daquilo que o Pai tem para nós. Você crê que o Pai tem cura para você ou para alguém que você ama? O Pai tem, irmãos. Eu respeito a vontade do Pai. O que Ele fizer é o melhor. Mas o Pai disse assim que nós devemos clamar.
Então eu gostaria de você que precisa de um milagre sobre a sua família. Gostaria que agora o pessoal que fica intercedendo, pode abaixar as mãos, mas você que precisa de um milagre sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus filhos, sobre alguém que você pensou aí agora, que você erguesse a mão agora. Amém? Nós vamos orar. Você que precisa de um milagre, nós vamos orar. Aleluia. Irmãos, o nosso Deus pode todas as coisas. Ele pode o impossível sobre a sua casa, sobre a sua família. E agora, se alguém disse que isso não pode acontecer, se esse sentimento veio do seu coração, que esse sentimento caia por terra agora em nome de Jesus. Porque o meu Deus, Ele pode todas as coisas. E agora eu gostaria que você pensasse na dificuldade, em quem está precisando dessa bênção. Se é você, a área que você está precisando. E que nós pudéssemos agora orar para que os milagres aconteçam sobre a sua vida. Senhor, o Senhor é aquele que recebeu, Senhor, a gente com os braços abertos. E nós sabemos, Senhor, quando o Senhor nos viu, o Senhor nos abraçou, como diz no texto, o Senhor preparou uma roupa nova para nós, o Senhor colocou um anel no nosso dedo, o Senhor nos calçou, nós estávamos perdidos, sem direção, Senhor, sem proteção, e o Senhor colocou essa proteção em nós. E o Senhor disse, Senhor, que nós não somos órfãos. O Senhor disse, Senhor, que o Senhor deixaria conosco, Senhor, o Consolador. E o Senhor agora, através do seu nome, Senhor Jesus, o Senhor nos deu acesso ao Pai. E nós clamamos a Ti agora, para que em nome de Jesus, Pai, eu clamo a Ti agora, junto com os nossos irmãos aqui, nós clamamos a Ti agora, para que os Teus milagres venham sobre a vida deles, Pai. Se o milagre é sobre a pessoa que está aqui, Senhor, eu clamo a Ti para que seu milagre possa vir sobre essa pessoa. Pai, para que o Seu nome seja exaltado, para que o Seu nome, Pai, seja glorificado. E Pai, aqueles que estão clamando por pessoas que não estão aqui, que em nome de Jesus, Senhor, que Teu poder caia sobre essas pessoas agora, em nome de Jesus. E Pai, para que Teu nome seja glorificado, porque Tu és um Deus maravilhoso, Tu és um Deus bom, o Senhor é aquele que faz todas as coisas, o Senhor criou todas as coisas, o Senhor conhece o nosso coração, e agora, Senhor, nós clamamos a Ti, para que Teu milagre aconteça, Senhor, e declaramos agora em nome de Jesus, pedimos em nome de Jesus, que toda enfermidade seja retirada, que toda opressão seja retirada, que toda declaração, tudo aquilo que nós possamos até mesmo ter olhado, por algum exame médico, por alguma coisa, Senhor, nós realmente caminhamos olhando ali, mas nós cremos no Seu poder, que isso pode se reverter em nome de Jesus, que Teu poder venha sobre a vida dos Teus filhos, e que os milagres aconteçam, porque o Senhor é o nosso Deus, e o Senhor jamais nos deixará, e o Senhor jamais nos abandonará. Nós não somos órfãos, Senhor, nós temos um Pai, e o Senhor realmente nos consola, o Senhor nos abençoa, e é disso que nós clamamos, Senhor, é isso que nós clamamos em Ti, Pai, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Amém, aleluia, amém. Irmãos, se acontecer um milagre na sua vida, glória a Deus, a Ele toda a honra e toda a glória, porque às vezes nós não estamos vendo, mas Deus está operando. Às vezes nós não estamos vendo, mas Deus está fazendo. Que essa bênção esteja sobre todas as áreas da sua vida. Na sua área comercial, aqueles que têm a sua empresa, aqueles que estão precisando, como eu disse, de um milagre na sua casa, que esse milagre aconteça. Que isso, se for alguma dificuldade, algum tipo de opressão, que esse milagre aconteça. E que você seja uma bênção na vida de outras pessoas. Sabe por quê? Porque nós buscamos o melhor lugar é a presença do Pai. Amém? Feche seus olhos, vamos orar encerrando este culto, que já está no horário, amém? Pai, nós Te louvamos e Te agradecemos por essa manhã, por tudo aquilo que aconteceu aqui. Obrigado porque Tu és um Deus maravilhoso, Tu és bendito, e o Senhor é aquele que pode todas as coisas, Senhor. Quantas vezes o mundo tem tentado iludir aqueles que realmente estão fracos, quantas vezes o mundo tem tentado iludir, mostrando lugares bons, mas que nós possamos ter isso no nosso coração,
que o melhor lugar é na tua presença, Senhor, que o melhor lugar é nos teus braços, e o Senhor é um Deus bondoso, o Senhor é aquele que está de braços abertos para nos acolher como filhos, e o Senhor esquece o nosso pecado, o Senhor joga no mais profundo abismo e nos recebe num lugar de honra, Senhor. Obrigado por tudo, obrigado por essa manhã, pelo teu poder, obrigado por tudo aquilo que aconteceu aqui. Tu és um Deus maravilhoso, Senhor, e nós clamamos a Ti para que o Senhor nos leve de volta para nossas casas agora, debaixo do teu poder, nos dando uma semana abençoada, uma semana cheia da tua graça, cheia dos teus milagres, cheia de tudo aquilo que o Senhor tem para nós, e que mesmo que nós passamos por algumas dificuldades, que nós possamos estar debaixo da tua cobertura, Senhor, debaixo do teu poder, debaixo da tua mão poderosa. É o que nós clamamos e te pedimos em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, amém. Pode dar um aplauso.